Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, seja bem-vindo a mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas que você acompanha pelos canais 11.3 em TV aberta, no canal 4 da Claronet, no canal 9 da Vivo Fibra e também pelas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no site câmarapiracicaba.sp.gov.br. Nessa edição eu recebo o vereador e também líder do governo aqui na Câmara, Joseph Borges. Então, antes de mais nada, vereador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Câmara Convida. Eu que agradeço, Eric, essa oportunidade de poder falar com a nossa população, poder falar com vocês, e fique à vontade, pode abordar quaisquer temas, o que eu souber vou responder, o que eu não souber eu vou pedir ajuda. Perfeito, normal. E a gente vai começar falando aqui de um anúncio que o senhor fez recentemente nas reuniões ordinárias da Câmara sobre um plano de consultas que a Prefeitura lançou, né, que até dezembro aí serão quase 24 mil consultas na rede pública municipal de saúde. São várias especialidades dentro dessas consultas. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que é esse projeto da Prefeitura e quais são as demandas que ele vem atender. Então, esse é um projeto importante porque nós temos tido aí essa demanda enorme, são mais de 40 mil consultas que estão aí para se fazer. E com esse programa a gente vai pelo menos diminuir pela metade, né? São 10 especialidades, eu destaco aí a neurologia, que é essa especialidade, é muito procurada e é difícil você encontrar na rede, né? Especialista. Então essa é uma grande novidade, vai poder atender a muitas pessoas que já estão aí há alguns anos na espera. É um programa que vem em boa hora, né? E aí vale destacar todo o esforço da gestão Luciano, do secretário Filemon, para que a gente possa, ao menos, diminuir essa problemática que já se arrasta há vários anos aqui em nossa cidade. Pelas informações que o senhor mesmo trouxe aqui na reunião, são 46 mil consultas represadas na rede, né? Então aí nós estamos falando de 24 mil quase que serão de exames, aí você realmente já consegue aplacar pelo menos metade dessa demanda e resultado aí de um investimento que comprou quase 6 mil horas médicas para fazer essas consultas, né? Então realmente mostra aí o investimento que a Prefeitura tem feito na área da saúde. E já que estamos falando desse setor que é a saúde, que é tão atacado e ao mesmo tempo necessário, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa discussão que está tendo na casa em relação à farmácia de alto custo, né? Sobre os medicamentos que muitas vezes as pessoas vão procurar, às vezes não tem aquele medicamento que está ali na receita dela, mas tem outros que podem substituir. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa problemática. Então, a gente tem que separar, porque são dois casos, né? Na questão do alto custo, são medicamentos que o Estado disponibiliza. E já há um ano, aproximadamente, vem tendo um problema na gestão do Estado. Inclusive, isso foi discutido, nós fizemos até uma moção no Parlamento Metropolitano. E não só Piracicaba, né? São as cidades aqui da região, posso citar Limeira, até São Pedro. Então, é uma problemática que vem na gestão do Estado. Foi-se falado de alguns medicamentos na rede pública nossa aqui, mas eu quero deixar bem claro que não fica ninguém desassistido. Devido à pandemia, há um problema de insumos, e eu cito aí o sal, que é feito de piruna, por exemplo, e está em falta. Então, às vezes, há um atraso nessa entrega, mas ninguém fica desassistido, porque tem um medicamento ali que pode substituir. Evidentemente que não deveria faltar, né? Mas esse não é um problema que é gerado pelo município, e sim pela escassez. Então, não é só Piracicaba, são outras cidades. E aí eu quero também, não fugindo do tema, e dizer que nós temos um problema na cidade, que é o problema da falta de médico, mas isso aí é um fato que foi gerado lá atrás, quando houve o congelamento, né, do salário dos médicos. Hoje
nós temos um teto salarial que é por lei, e no município é o teto do prefeito, hoje é 15.600, quando você vai, isso bruto, quando você tem o salário líquido, ele cai para 11.800, então o médico acima de 15.600 ele não recebe. Por isso a dificuldade quando a prefeitura lança aí um edital para fazer o concurso público, não aparece, quando aparece, os médicos, quando ficam sabendo dessa problemática, não aceitam. Então, essa é uma responsabilidade que nós aqui da Câmara devemos ter, para que ainda esse ano nós chamamos aí um projeto para que se aumente esse teto salarial do prefeito, e isso só vai valer a partir de 1 de janeiro de 2025, mas aí aquele médico que está entrando agora, ele vai saber que daqui 2 anos ele vai ter o seu salário reconhecido, e isso com certeza vai ser um passo enorme para que a gente possa resolver o problema aí da falta de médico. Só queria deixar isso claro, porque há muitas informações aí contraditórias, e o dever nosso aqui é informar a população da maneira correta. Acho muito importante o senhor trazer essa informação sobre a questão dos médicos, porque muitas vezes a gente que também trabalha na comunicação da Câmara, né, fala assim, vai aumentar o salário do prefeito, vai aumentar o salário do vereador, mas na verdade isso tem uma dimensão muito social que vai além só do salário do agente público. Isso que o vereador colocou é muito importante que as pessoas entendam. Existe um teto salarial dentro da estrutura da administração pública. A partir do momento que esse teto está defasado, e ele está defasado já pelo menos quase indo para 8 anos, né, a hora que for finalizar a atual gestão, aí você não encontra um profissional para trabalhar. Então você tem que ter um investimento, e não se faz investimento público sem dinheiro, né, vereador? Exato. É só para você ter uma ideia, por exemplo, Santa Bárbara, o salário é próximo de 27 mil. Se não tivesse havido o congelamento, a lei que congelou, nós estaríamos próximos a isso, porque você todo ano tem a reposição inflacionária, que não pode ser dada agora. Nós tivemos aí um projeto que o governo enviou para a Câmara, e teve toda aquela discussão, porque no Executivo, o Procurador-Geral achou que poderia, dentro da interpretação dele, poderia. Aqui na Câmara, o jurídico nosso interpretou que não poderia, e, de fato, no STF não tem uma jurisprudência, porque ainda não foi votado. Várias cidades já entraram, né, com uma petição para que pudesse ocorrer esse aumento, mas não tem uma jurisprudência. Então, não se pode fazer. E o que se pode fazer é nós votarmos esse ano, para que a partir de 1 de janeiro de 2025 possa valer, mas o médico que está entrando agora, ele vai saber, pelo menos eu sei que aumentou, em 2025 eu vou poder ganhar aquilo que eu mereço. Então, eu acho que essa é uma responsabilidade que todos nós vereadores já conversamos, e evidentemente devemos tomar a frente disso, para que ainda esse ano a gente possa votar um projeto para resolver esse problema. Não vai resolver de imediato, mas vai dar aí um alento para que esses médicos no futuro possam ser reconhecidos. O que é importante também enfatizar nisso é que aquela demanda que é legítima da sociedade, que precisamos investir em saúde, isso é investir em saúde. Investir no profissional que atua, não tem como fazer saúde sem ter o profissional lá atuando, né? Acho que é importante esse esclarecimento, porque nos discursos aí que acabam tentando capturar certas, né, paixões políticas e tal, não se explica como a coisa funciona, né? E isso atinge todo o serviço que a população merece receber do poder público. E falando em serviço e investimentos, o senhor recentemente falou de o vereador é muito reconhecido pela atuação lá no distrito de Artemis, né, de onde a sua base eleitoral é muito forte, né? O senhor falou recentemente da quadra que vai ser reformada, e também de uma obra em creche que tem lá. Eu queria que você falasse dessas obras e como que está o distrito de Artemis nesse momento, que recebe tanta atenção aqui na casa. Eu tenho um enorme orgulho quando eu falo lá da minha terra, né? Eu falo minha terra, apesar de eu estar morando lá há 6 anos, mas a minha esposa nasceu lá, a família toda dela. E eu vou falar primeiro da quadra. Essa quadra, ela foi feita pelos moradores há mais de 30 anos. Os moradores é que fizeram essa quadra. Então, ela não tinha nem as medidas oficiais. E isso aí era um pedido da nossa juventude, antes mesmo de eu ser eleito.
E eu levei isso aí para o secretário Hermes, levei para o prefeito, levei o prefeito lá, expliquei que essa quadra é um local onde, além dos jovens, nós temos terceira idade, nós temos pessoal adulto, é o único local de esporte fora o campo que eles podem utilizar. E deu tudo certo, a gente vai aumentar a quadra um pouquinho, vai ter as medidas oficiais e vai fazer a reforma do piso, porque assim, eu falo, o pessoal sempre pede bola, não dura um mês, porque o piso está muito rústico, né? Sem falar que eles jogam descalço, é normal na periferia, né? Sim. E assim, sempre tem alguém que fica sem unha. E agora a quadra vai ficar... Quem nunca perdeu a unha jogando numa quadra? Exatamente. Então eu fico muito feliz, né, que essa obra aí, que já mais de 20 anos espera, e agora acho que o ano que vem a gente, já foi até para a licitação, acho que o ano que vem a gente inaugura. A creche é uma outra obra. A creche, quando foi feita, o telhado dela é em forma de pirâmide, então era telha de barro. Conforme foi fazendo a troca dessa telha, você não encontrava mais a telha original, então tinha algumas frechas e isso aí caía água. Então, às vezes, as crianças iam fazer a apresentação, chovia, tinha que parar. Isso já faz 10 anos que eles lutavam. E aí, quando eu reuni um grupo de mães, antes mesmo de ser vereador, nós conquistamos ainda na gestão passada, nós conquistamos essa recuperação dela. Infelizmente, a empresa que entrou lá, acabou, devido à pandemia, acabou falindo e parou a obra. Depois teve um problema que eles não queriam abandonar a obra, foi para o judiciário e aí deixaram descoberto, no fim... O que era para fazer uma reforma acabou destruindo quase toda a creche. Então, agora foi feita uma nova licitação, inclusive já está em andamento e eu tenho acompanhado diariamente e, graças a Deus, está dentro do cronograma. E em janeiro, eu tenho certeza que a gente vai poder inaugurar. E aí as crianças que estão numa creche provisória vão poder voltar lá com uma creche novinha, com toda a estrutura. Praticamente está construindo outra. Então, eu fico muito feliz porque... ali é a nossa geração que entra, a geração nova, né? São aproximadamente 317 alunos. Então, uma obra importante ali para a educação do nosso distrito. É o futuro de Artemis ali. Isso. Aproveitar, vou até sair um pouquinho aqui do roteiro que eu fiz, vereador. Eu acho que é importante a gente colocar um pouco isso. O senhor falou em 2 temas, o senhor citou a questão da pandemia, né? Tanto a questão, olha só, a creche que não pôde ser reformada de acordo com o que estava previsto por conta de uma empresa que faliu dentro da pandemia. Também a questão dos remédios, né? Da falta de insumos para produzir os remédios. Como tem sido esse período pós-pandemia? Parece que a pandemia faz tanto tempo, já não faz tanto tempo assim, né? A pandemia, inclusive oficialmente, a gente continua numa pandemia. Como que tem afetado o trabalho aí político de você precisar, parece que buscar um tempo perdido, né? Um período que não se pôde avançar em nada? Eu costumo dizer que a pandemia trouxe um novo mundo, né? Você tem aí várias questões que foram afetadas. Por exemplo, posso citar aos jovens, né, das escolas. Nós tivemos um período onde os jovens ficaram 2 anos praticamente fora da escola, né? Num ambiente que eles não estavam acostumados, né? Ficar em casa com toda a família. Isso gerou alguns transtornos, porque teve o atraso, né? Eu tenho visto, e até aqui eu quero dar esse testemunho, do esforço dos professores, das gestões, para que consiga acompanhar e recuperar esse tempo perdido, né? Isso aí foi muito difícil, está sendo muito difícil para as crianças. E assim, a gente tem que se adaptar a esse novo mundo, entre aspas, né, que a pandemia trouxe. Então, acho que é necessário também nós, vereadores, a gente tenha muita paciência, muita sabedoria e procure conhecimento, porque não é difícil. Acontece hoje que as pessoas elas não têm mais paciência, as pessoas ficaram um pouco mais agressivas. Eu acho que você, como um legislador, você tem que trazer essa paz e harmonia, porque nós, de certa forma, nós trazemos esperança para essas pessoas. Quando elas nos procuram, a gente traz uma esperança. Ela procura a esperança em nós. Olha, né, o vereador pode me ajudar. Então, muitas vezes, a gente tem um limite grande
que a gente precisa transbordar, e a gente só vai fazer isso com muito amor, com muito carinho e com muita atenção e sabedoria, principalmente. Perfeito. Realmente a situação ela demanda um esforço acima, né, do que é o comum, né, vamos colocar assim. Inclusive nós tivemos recentemente, o senhor trouxe aqui, né, o caso de racismo que foi registrado aqui na rede municipal de educação. A prefeitura afastou a professora que foi denunciada. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse caso, né, dessa situação, e de como que a prefeitura conseguiu atuar em cima dessa situação, que é lamentável, né, um caso de racismo numa escola dentro da rede pública municipal. Então, é bom salientar que a gente vive hoje, os tempos que vivemos hoje, tem acontecido isso aí, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. E, lamentavelmente, aconteceu na nossa cidade. Aí quero elogiar o secretário Bruno Rosa, que agiu rapidamente e importante, nós agimos dentro da lei. A professora ela foi afastada, né? Vai ter esse aí um julgamento, né? Primeiro estão se colhendo todos os dados e ela vai poder se defender. Eu acredito até que isso possa ser gerado por um problema que ela teve aí, que eu falo pós-pandemia, né? Afetou muitas das pessoas. É lógico que uma coisa dessa, né, a gente lamenta profundamente, mas agimos rápido, o governo agiu rápido e tomou todas as providências cabíveis. E o importante, né? Ofereceu toda a ajuda psicológica, ofereceu toda a ajuda para essa criança e seus familiares, porque isso também passou a ser um caso de saúde pública. Então, dou os parabéns ao secretário Bruno. O prefeito Luciano imediatamente ordenou que ele tomasse a frente para que fosse resolvido o caso rápido, e foi resolvido rápido, acho que não deixou dúvidas. Eu acho que isso é importante também, você saber lidar com um problema sério como esse e, dentro da lei, você solucionar da melhor maneira possível e com agilidade. Acaba sendo 2 pontos, né? Um, que é o amparo à criança, que é o mais importante, é claro, e também o direito da pessoa se defender, né? Ter todo o processo ali legal sendo de forma muito clara e objetiva sendo atuando, porque ninguém também tem o direito de julgar ninguém antes de um processo ser corrido, né? Apesar de toda a gravidade, é importante também a gente ter uma empatia, né? Aí vai dizer, mas você vai ter empatia com um caso desse. Não é questão do caso, mas alguma coisa, eu não acredito que essa pessoa ela tenha feito isso a vida inteira, senão ela não estaria lá como, né, como uma professora. A gente não sabe o que aconteceu, mas é importante também que a lei seja cumprida e que ela tenha ali o seu direito, né, de se explicar, e que ela possa ser assistida, porque, na minha visão, uma pessoa, quando comete isso, com certeza ela está doente. Eu não consigo, assim, outra explicação se não for uma doença, né? Perfeito. Bom, nós estamos quase chegando ao fim aqui da nossa entrevista, e como eu falei no início, o vereador Joseph Borges é também o líder de governo do governo municipal aqui na Câmara Municipal de Piracicaba. E é aquela coisa, é um cargo que traz algumas facilidades de trânsito dentro da administração, é verdade, mas também traz muito ônus do cargo, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa atuação enquanto líder de governo aqui do prefeito Luciano Almeida. Então, assim, é como você bem disse, né? Mas o meu perfil é o perfil moderado, eu sou sempre pelo diálogo, né? Tenho respeito pela oposição, sempre trato eles com carinho até. Às vezes a gente tem algumas discussões, mas são sempre, né? A gente sai daqui, conversa, se tem algum excesso a gente resolve lá, não há problema algum. Eu, quando aceitei o cargo, foi para ajudar a cidade, né? Eu acredito no governo Luciano, tem tido aí, ele pegou o primeiro ano com a pandemia, então é bom salientar, eu sempre saliento que o governo em Piracicaba agiu muito bem no enfrentamento à pandemia. Só você olhar aí na questão da vacinação, que foi feita lá no 15, foi um sucesso. Muita gente não fala sobre isso, mas
Isso conseguiu salvar muitas vidas piracicabanas e depois toda mudança ela é difícil de se implementar. E eu, assim, tenho liberdade total com o prefeito Luciano. Às vezes a gente até discute, ele me dá essa liberdade de também dar a minha opinião, né? E eu tenho notado que ele tem melhorado muito nessa questão política, né? Porque o Luciano é um gestor, né? A gente vê aí a cidade recebendo aí quase um pouco mais de 5 bilhões. Você não vê, é muito poucas cidades que conseguem, né, em tão pouco tempo, atrair tanto investimento. E o Luciano, ele é um excelente gestor por isso. E também o zelo ao erário público, né? O Luciano não gosta de desperdício, ele gosta que o dinheiro seja bem aplicado. E assim eu tenho um bom trânsito. Nós temos uma base, a base de sustentação ao governo, tem ido muito bem, a gente tem conseguido aprovar os projetos com transparência, conversando também com a oposição, e a oposição ela faz o papel dela. Acho que a posição nossa aqui, ela é até branda, se comparado com né, outras cidades. Mas, como eu disse, é muito bom, porque assim eu posso ter um diálogo com todos os vereadores, né? Conheço todos eles, conheço toda a área de atuação, então estou sempre ali para ajudar eles também, porque se eu consigo dar essa ajuda para eles, eu estou também ajudando a cidade, porque a sociedade, a população procura em nós vereadores essa ponta, né? Essa integração com o executivo. E o executivo tem que olhar para nós vereadores também com essa visão de integração, de trabalho conjunto. E o prefeito Luciano Almeida tem olhado com essa visão, tem entendido essa pontuação minha, e por isso a gente tem tido aí um certo sucesso. E, obviamente, há algumas discussões, isso tem que ter o debate, a democracia exige isso, transparente, e eu tenho certeza que estamos fazendo um belo trabalho, e a oposição também tem feito o trabalho dela, e aqui as discussões são sadias, às vezes sobe um pouquinho a temperatura, mas depois lá fora se conversa, isso é importante. Tem sempre essa integração também com os 23 vereadores. É o jogo, né? O jogo é quente. Isso, tem que ser. Vereador Joseph, muito obrigado pela sua atenção, sempre é um prazer conversar com o senhor, obrigado pelas informações, e só deixa o contato aí para as pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho, tanto nas mídias sociais quanto aqui na Câmara. Isso, eu tenho o Joseph Borges, né, no Facebook, o pessoal que quiser me procurar é 3403-6519-6520, ou no meu WhatsApp também, 999897156. Ou aqui direto no gabinete, eu estou todo dia aqui, entro às 7 horas, eu sou o primeiro vereador a chegar aqui. 7 horas eu já estou no gabinete, então quem quiser procurar, pode vir, será bem atendido, pode ir no meu gabinete, me procurar lá. O pessoal de Artemis já sabe, vai na minha casa, e o pessoal da cidade aqui pode vir no meu gabinete ou ligar que eu vou até a localidade. Tudo em prol da melhor qualidade de vida para a população de Piracicaba. Muito obrigado, vereador, e obrigado a você que acompanha aqui o nosso Câmara Convida pela TV Câmara. Como você sempre sabe, né? Já toda sexta-feira, ao meio-dia, a gente sempre traz aqui entrevistados para conversar sobre a cidade. Então, eu agradeço você por essa companhia e até a próxima.